É a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Bom dia, graça e paz. Quero convidar a igreja para que abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5, nós leremos do verso 21 ao verso 43, como passagem, então, que dá o pano de fundo da mensagem, serve como subsídio ao que Deus quer falar ao nosso coração essa manhã. Evangelho de Marcos, capítulo 5, do verso 21 ao verso 43, diz assim: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. Amém. Pai querido, obrigado pela mensagem, pela palavra lida agora, e o nosso desejo é que o Senhor fale os nossos corações profundamente, em nome de Jesus. Amém. Queridos, um dos grandes desafios do pregador, sem dúvida, é falar aquilo que faz sentido à sua própria vida, aquilo que ele vive também, que ele experimenta, senão as palavras seriam vazias, né? Hipócrita seria eu se falasse aqui alguma coisa que antes não tocou o meu coração. Esse é o desafio de qualquer crente, na verdade: falar aquilo que vive, falar aquilo que fala, falar aquilo que experimenta. As palavras têm mais substância quando assim elas são pronunciadas pela boca daquele que já experimentou. Nesse sentido, o texto que nós lemos fala de alguns episódios que envolvem dificuldades de vida mesmo, pessoas enfermas, pessoas desesperadas, pessoas que já tinham clamado, já tinham orado e Deus não havia respondido, pessoas que sofriam e que padeciam de enfermidades, doenças, fisicamente, mas também emocionalmente. É a vida na sua realidade, é a vida que é aplicada
da forma como nós queremos muitas vezes, ou seja, com coisas boas. Nós vemos Jesus experimentando coisas boas com os seus discípulos, mas também coisas ruins, coisas que afetam o nosso coração e que nos atormentam e que nos atrapalham. Então, a palavra de hoje, sem dúvida, passa por esse filtro, né? O filtro das dificuldades que todos nós enfrentamos e que precisam ser administradas bem, que precisam ser administradas de tal maneira que a nossa fé, a nossa sanidade mental seja mantida. As dificuldades, elas são de cunho emocional, são de cunho físico, mas elas também são sociais, pensemos assim. Todos nós nos entristecemos quando vemos a realidade social em que estamos inseridos e nos indignamos muitas vezes por não ver mudanças. Isso nos atrapalha também, isso nos incomoda. Quem já não clamou, talvez em alta voz, ou a si mesmo: será que ninguém fará nada? Será que ninguém vai tomar uma atitude diante disso que eu estou vendo e que todos estão vendo? Isso nos incomoda também. Nessa semana eu recebi uma mensagem do irmão Edar, que está aqui conosco. Ele dizia lá na mensagem, era um vídeo, estava: Maranata, vem, volta, né, Senhor Jesus, porque a gente enxerga, vê tanta coisa feia que envolve distúrbios sexuais, políticos, seja o que for, e isso nos incomoda como crentes, porque queremos ver viver em outro contexto. O pastor aqui citou vários enfermos. Imagine as lutas que as famílias desses enfermos vivem, imagine a luta que esses enfermos vivem, né? Imagine quantas orações, como eu disse, já foram feitas, e a demora na resposta do Senhor pode gerar algum tipo de incômodo, como por exemplo: Senhor, será que o Senhor me enxerga? Será que o Senhor olha para mim? Essa semana eu pensei muito sobre isso, sobre as orações que nós fazemos, sobre as dificuldades que nós enfrentamos, e principalmente sobre a maneira como eu tenho administrado essas vicissitudes da vida. Afinal, como diz Salomão, né, o homem mais sábio do seu tempo: há tempo para tudo debaixo do céu, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de viver, mas também há tempo de morrer, há tempo de ir, há tempo de deixar ir, há tempo de encontro, aí já começo aqui a parafrasear o texto, há tempo de despedida, enfim. E esses tempos que todos nós enfrentamos, como eu disse, precisam ser administrados de forma coerente, bem, por cada um de nós, porque isso é prova da nossa fé. O próprio Deus, quando fala ao povo que viveu tempos difíceis no deserto, ele diz o seguinte, por meio de Moisés, no livro de Deuteronômio: lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, o conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções e se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Ou seja, é claro, é óbvio que todas as circunstâncias da nossa vida são orientadas pelo Senhor, elas são anuídas pelo Senhor, e que sim, as alegrias, mas principalmente as tristezas, põem à prova a nossa fé. Então, passaram todos aqueles problemas do deserto, o povo de Deus, para que a sua fé fosse colocada à prova, e como diz o texto, a fim de conhecer as suas intenções. Quem já não ouviu, já não viu, pessoas que nos momentos de dificuldade abandonam a fé, questionam se Deus de fato existe ou não, não é? É fácil viver, caminhar com Deus na alegria? Eu acho que na verdade é mais difícil, tá? Mas quando vai tudo bem, porque a tendência do ser humano é, quando vai tudo bem, é esquecer do Senhor, como no livro de Juízes acontecia. Mas o que a gente vê de forma geral é que no momento que aperta o calo, no momento de dificuldade, nós questionamos a Deus. Eu assisti a um podcast essa semana de um jogador de futebol, e ele contava uma história interessante. Ele dizia que a vida como jogador de futebol ia muito bem, só grandes clubes na carreira dele. Ele destaque, aparecia nos telejornais, fazendo gol toda hora, até o dia que ele conheceu a Jesus. E ele disse que a partir do momento que ele conheceu a Jesus, ele perdeu o contrato dele, foi jogar num time pequeno, ficou no banco de reservas durante muito tempo, e ele dizia à esposa dele: que Jesus é esse que você me apresentou?
Porque quando eu não conhecia, minha carreira ia muito bem. Agora que eu virei crente, olha a situação, que eu não estou acostumado com isso. Mas ele continua a história contando que aquilo apurou a sua vida, aquilo foi como uma forma de tratar o seu coração, aquilo que passava dentro da sua família, e que ele foi levantado e saiu mais forte de tudo aquilo. Era o tempo de prova. Não é? Todos nós passamos por esses tempos de prova, por essas dificuldades, e eu repito, o meu desafio, o seu desafio, quando a morte vem, quando as orações não são respondidas, quando a esperança parece dar lugar à descrença, é como nos comportamos. Porque são momentos, como diz o texto sagrado, a fim de conhecer as nossas intenções. Para ver se o nosso relacionamento com Deus não é baseado em consumo. Ou seja, eu usufruo, eu consumo tudo que a igreja e Jesus pode me oferecer, mas na hora que vem a cruz, na hora em que vem as dificuldades, eu questiono se de fato Deus me ama. Bom, e é a partir dessas premissas, a partir desse texto, em que eu quero olhar para Jesus, não só pela forma como ele se comportou nos momentos de dificuldade, que já é um grande exemplo para nós, mas como o que ele fez para as pessoas que passaram por essas circunstâncias. E aí nós vamos ao texto. O ministério de Jesus, todos nós sabemos, foi um tempo em que ele durante 3 anos se mostra de forma maior ao povo, vive então 33 anos, mas aparece de forma mais especial àqueles que conviviam com ele a partir dos 30 anos, tendo o seu primeiro ano de ministério como um ano de ascensão, um ano em que ele realizou muitos milagres. Depois ele passa a ensinar, e aí ele passa a ser perseguido por aquilo que ensinava. Lógico que uma coisa está aí misturada com a outra. Esses 3 anos, esses três traços, né? O que ele viveu em cada ano mais intensamente se mistura com os demais, mas o fato é que ele faz mais milagres no primeiro ano, ele ensina mais, e depois ele é mais perseguido no último ano. E aqui então nós vemos o momento em que ele está realizando alguns milagres. Antes disso, ele acalma a tempestade, a ponto dos discípulos dizerem: quem é este que até os ventos e os mares lhe obedecem? Ele expulsa um demônio, num episódio muito interessante, quando ele expulsa o demônio em Gadara, e aí ele é perseguido por essa situação toda, porque os que deveriam ficar felizes por verem um homem endemoniado livre, ficam tristes porque tiveram prejuízo financeiro, porque os porcos da sua criação lançaram-se ao abismo. Bom, e aí no meio dessa caminhada, dessas realizações, ele recebe uma demanda. Ele é avisado que a filha de Jairo, um dos principais da sinagoga, estava com um problema seríssimo, estava à morte. O Evangelho de Mateus vai dizer que ela já havia morrido. Ele então, recebendo essa demanda, começa uma caminhada em direção à casa de Jairo, porque ele poderia sim realizar um milagre à distância, mas ele prefere ir até a casa de Jairo. Aqui já há uma grande lição para cada um de nós. Jesus tem poder de realizar milagres à distância, do jeito que ele quiser, mas ele faz questão por muitas vezes de ir à nossa casa, de estar ali, para que ali realize o milagre, fazendo com a sua presença uma revolução em conceitos, princípios dentro desse lar, para que o milagre então seja realizado. Bom, ele então, nessa caminhada, antes de chegar à casa de Jairo, ele encontra uma mulher. O encontro com essa mulher é bastante inusitado. Afinal, ele está cercado por uma multidão, é um momento em que todos querem um pouco dele, querem experimentar um pouco dele, e essa mulher, num devaneio, numa ilusão, imagina que poderia ser capaz de ser curada sem ser observada. Ela talvez já aqui com autoestima muito baixa, imagine que já sofria daquela enfermidade há 12 anos, já havia tentado de absolutamente tudo o que era possível. O texto diz que ela tinha gasto
todos os seus recursos, todo o seu dinheiro, já tinha procurado médico, já tinha procurado curandeiro, já tinha procurado, tenho certeza aqui, todas as opções que lhe foram indicadas, e nada resolveu. Essa mulher não tinha convívio social, ela não poderia adorar no templo, tudo que ela encostasse era impuro, se ela sentava em uma cadeira, aquela cadeira passava a ser impura. Levíticos capítulo 5 fala desse fluxo contínuo, fora da normalidade, fora do seu período menstrual, que esse fluxo contínuo faria dela então uma mulher impura, e ela sofrendo já 12 anos disso, afastada socialmente, não podendo tocar nas pessoas. Imagina que escondida, ela tocando nas vestes de Jesus, seria curada. Essa mulher era obrigada ao divórcio, ela era obrigada a descartar as suas vestes, porque a partir do momento que utilizava, tornava-se, tudo que ela tocava era impuro. Essa mulher sofria, tinha problemas financeiros, problemas de relacionamento, problemas emocionais, se aproximou por trás, inclusive de Jesus, problemas espirituais, e ela vai em direção a Jesus. Com certeza essa mulher se sentia inapropriada, sentimento de inapropriação. Eu vou tentar me esconder para que ele não me veja, porque imagine Jesus, com toda a sua grandeza, com tudo aquilo que ele é, esse homem maravilhoso, imagine se ele vai se importar comigo, imagine se ele vai prestar atenção em mim, que sou impura, pobre, imunda, imagine se ele tem tempo para gastar comigo. Talvez esse fosse o sentimento dessa mulher, e aqui ela aprende uma grande lição. Jesus a vê. Jesus, quando é tocado e de forma inusitada, ele diz: alguém me tocou. Mas é óbvio, Jesus, que alguém te tocou. Você está cercado por uma multidão que te pressiona. Não, mas alguém me tocou. Eu senti que há algo diferente aqui entre nós. Uma mulher com muita fé veio em minha direção, e ela toca as vestes de Jesus. Jesus a observa, Jesus nos vê no meio da multidão, Jesus vê e conhece cada uma das nossas demandas. Jesus conhecia individualmente cada uma daquelas pessoas que o cercavam, em especial nesse texto ele faz questão de dizer: mulher, eu te vi, não imagine que vindo por trás de mim você se fará invisível, eu sei exatamente quem você é. Diante então das dificuldades da nossa vida, diante de problemas talvez financeiros que essa mulher passava, de autoestima que essa mulher passava, diante de problemas espirituais, emocionais, Jesus faz questão de dizer a ela, em outras palavras: eu vi você, eu vejo você, eu sei quem você é. Essa é a mensagem de Jesus Cristo para nós essa manhã. Talvez você tenha perdido um ente querido, talvez você esteja lutando contra uma doença, talvez você esteja desesperado porque não tem dinheiro mais. Jesus olha para você essa manhã como olhou para aquela mulher e diz: eu sei exatamente quem você é, eu sei que você me tocou, eu sei que você tem me buscado, eu sei que você veio até aqui procurando uma resposta, e eu vi você. Porque as dificuldades da vida, quando as respostas não vêm, e há 12 anos ela procurava uma resposta, elas nos fazem achar que Jesus Cristo esqueceu de nós, ou que nós somos muito pequenos para que Jesus se importe conosco. Não é possível, tem algum defeito em mim, que Jesus não olhe para mim. Não. Amanhã o Diego, nosso seminarista, estará conosco lá em São Paulo. Eu convidei-o para falar sobre a sua deficiência, como é ter hemiplegia, né? Como é ter essa paralisia que ele tem, e viver e conviver com todos, o preconceito que existe, etc. E eu conversava com ele dias atrás sobre isso, e eu falei: muitas pessoas devem ter já orado por você. Ele falou: nem quero saber, já profetizaram a minha cura, já oraram, já fizeram de tudo que você possa imaginar. E eu disse assim, e não adiantou. Ele falou: nada, só piorou. E aí eu fico imaginando ele no início, porque não sei se os irmãos sabem, ele não nasceu assim, né? Foi em função de um tumor que teve no cérebro, quando na cirurgia paralisou um dos seus lados. E ele então, e fico imaginando quando depois disso, como ele lidou com o relacionamento dele com Deus e com a fé que ele tem. Será que se eu orar Deus vai me curar? E por que eu oro e Deus não me cura? Por que eu continuo pedindo e essa paralisia permanece? O Senhor não tem poder?
Essa semana, conversando com o Daniel, meu filho, ele me fez uma pergunta interessante. Ele falou: Deus responde, papai, Deus responde as orações na hora? Qualquer resposta serve, na verdade, porque se eu digo sim, eu estou falando a verdade, mas também estou mentindo. Se eu digo não, eu estou falando a verdade, mas também estou mentindo. Eu disse a ele: filho, sim, mas se ele quiser. Se ele não quiser, ele pode responder depois. Por que você está perguntando isso? Porque eu oro há muito tempo, papai, para a Rebeca gostar de mim. Irmão, né? E pega um e vai de lá e tal, irmão, normal. Eu falei: filho, já está adiantando, fica tranquilo. Mas foi mais que isso, assim, é que eu oro, e daí eu já oro para ela gostar de mim, mas pai, ela não, ele fala: não está adiantando. Eu falei: está adiantando. Mas é ali, desde pequeno, e quando ele crescer, que ele vai orar para que Deus dê a namoradinha lá, para que ele vai orar para que Deus, e se não vier? E se não vier o emprego? E se não vier o que ele quer? Como é que ele vai lidar com isso? E isso tem a ver, sem dúvida nenhuma, com isso que nós estamos comentando agora, esse sentimento de que fomos talvez abandonados por 12 anos, diante de orações que nós fazemos, e Deus faz questão de dizer: não, eu vi você, eu sei quem você é, eu sei que você me tocou. Saia essa manhã com essa certeza, em nome de Jesus. A ideia aqui, talvez ela tenha pensado: olha, se ele ou as pessoas souberem quem eu sou, né, aí sim é que não vão querer me atender. Essa mulher ignora uma das grandes verdades absolutas, essenciais da vida de um cristão: ele sempre nos vê. E aí sim, o olhar de Cristo para nós é muito diferente do nosso olhar sobre nós mesmos e o olhar que as pessoas têm sobre nós. Lembre de Moisés assassino, Moisés sem terra, Moisés morando com o sogro, mais ou menos como está acontecendo comigo hoje. Só não sou assassino, mas meio sem terra e morando com o sogro, né? Quem não sabe, estou morando com o meu sogro até que o apartamento lá fique pronto. Mas sem terra, morando de favor, escondido, cuidando do rebanho de Jetro, seu sogro, 40 anos. Como é que está o coração desse homem? Como é que está o coração desse homem? É que ele não imagina o que tem amanhã. A gente, quando vive as circunstâncias da vida, a gente não tem a menor ideia do que vem amanhã. A nossa vida muda da noite para o dia. Essa é a grande verdade. A gente imagina uma coisa muito difícil: nossa, para esse milagre. A nossa vida muda da noite para o dia. Foi assim com essa mulher e foi assim com Moisés, que andando viu uma sarça arder, e Jesus Cristo, o anjo, Deus falou com ele: o lugar onde você está é santo, tem uma grande missão para você. Você é o homem que eu escolhi para tirar o povo do Egito. Isso é maravilhoso. Da noite para o dia. E o que Deus faz com Moisés não tem nada a ver com o que Moisés pensava a respeito de si, o que ele estava vivendo. Porque Moisés até diz: eu sou gago. Você vai chamar um gago? Você vai chamar eu? Deus não olha para nós pelos nossos méritos, porque de fato ninguém aqui teria uma grande missão se dependesse das suas próprias habilidades. As habilidades que nós precisamos para cumprir os projetos de Deus, é Ele mesmo quem nos dá. E foi o que Ele fez com Moisés. Bom, Jesus faz questão de dizer àquela mulher que havia percebido a sua presença: Jesus é capaz de nos devolver a dignidade. A dignidade. É isso que o ser humano quer, viver dignamente, né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, pressupõe isso para todo ser humano, que tenhamos dignidade. Jesus Cristo sempre quis isso para nós: dignidade, que vivamos bem. Tire da sua cabeça a ideia de quanto mais você sofrer, quanto mais difícil é a sua vida, mais você está sendo provado e amado pelo Senhor. Jesus Cristo não tem prazer nenhum no seu sofrimento. Deus não tem prazer nenhum no seu sofrimento. Ele quer mais é que você viva bem. Os sofrimentos, eles existem para pôr-nos à prova, não para nos tentar, para nos fazer mais parecidos
com Jesus, no sofrimento de Cristo. Isso não somos Opus Dei. Se eu me encher de flagelo aqui, Deus não vai me amar mais por causa disso. Os problemas da vida não são responsabilidade de Deus, são nossos. À medida em que, a partir do pecado original, gememos nós e toda a criação. E as provas que Deus nos impõe, e aí de fato podemos sim passar por problemas colocados pelo próprio Deus, não são por um sofrimento mórbido que traz prazer ao Deus que nós servimos. São para que nós melhoremos, para que a nossa fé seja provada, e por meio do testemunho pelo qual nós teremos diante dessa provação, abençoemos as vidas daqueles que nos cercam. Bom, no meio da multidão, vemos também Jesus achando Zaqueu, não foi? Quando um homem chamado Zaqueu sobe numa árvore, sabendo que Jesus passaria por ali. Quero pelo menos ver Jesus, eu quero pelo menos ver esse homem que eu já ouvi falar. É muito bacana isso, porque às vezes nós pensamos que estamos invisíveis, né? A gente acha que dá para perceber, viver o Evangelho só. Jesus sabe que nós estamos em cima da árvore, Jesus sabe como Natanael estava embaixo da árvore, Jesus sabe exatamente onde nós estamos. Bom, Jesus diz àquela mulher, depois de curá-la, e essa frase é incrível: vá em paz, vá em paz. Bom, mas o texto continua. O texto continua, e depois de curar aquela mulher, depois de mostrar essa grande lição a cada um de nós: eu estou vendo e sei quem você é, e eu lhe digo, vá em paz, porque a minha companhia é contigo, porque o meu milagre é contigo, no tempo e na medida que eu quiser assim fazê-lo, mas você não está esquecido, não foi esquecido, porque se o milagre não vier o sustento necessário para passar pela provação, eu mesmo lhe dou. Ele continua a sua caminhada, e ele chega então à casa de Jairo. Quando ele chega à casa de Jairo, ele encontra lá as carpideiras, pranto, choro. Aí você pensa, é ruim, que situação ruim. Não, a Bíblia diz que é melhor ir à casa onde há luto do que à casa onde há festa, porque na casa onde há luto há reflexão sobre o que é a vida. E aqui o povo estava refletindo. As carpideiras aqui, contratadas ou não, e se você quiser uma carpideira para o seu velório, é possível contratar ainda. Por curiosidade, fui descobrir se esse serviço ainda existe, e existe. Se você quiser pessoas para irem ao velório da sua família, dos seus amigos, e lá ficarem chorando para mostrar que você vai deixar saudades, mas o problema é que terminou o contrato, às 2, 3 horas, elas vão embora, não tem a menor ideia de quem era você. Mas ok, as carpideiras aqui, durante 8 dias pranteavam. Havia aqui um cerimonial todo envolvendo a morte, e é interessante que os judeus tiveram que reorientar isso aqui, porque eles bebiam muito no velório. Era vinho, vinho, vinho. Então a Mishnah, a lei judaica, vai nos dizer então que vamos estipular aqui somente 8 taças por dia. 8 taças por dia já está desastroso já, né? As 2 você já está, nem sabe mais quem é o morto, né? Mas 8 taças, então 8 taças por dia, vamos chorar durante 8 dias. E é um cenário muito parecido com isso que Jesus Cristo encontra, porque as carpideiras estavam lá, havia morrido, aquela criança havia morrido. E aqui nós aprendemos que não há um padrão para o milagre. Porque olha que interessante, Jesus Cristo realiza um milagre com aquela mulher no meio da multidão, mas agora ele não quer ninguém perto dele. Antes todos poderiam ver. No caso da filha de Jairo, ele diz: saiam todos, não quero que ninguém veja, a não ser poucas pessoas, os discípulos, os familiares, poucos dos discípulos ainda. Não é o ponto aqui do sermão, mas é um subponto. Não há padrão. O milagre que Jesus Cristo fez na vida do irmão, o jeito que aconteceu, pode ser completamente diferente no seu. Em um, Deus faz no meio da multidão, em outro, é só você e ele. E ele ainda pede que você não conte para ninguém. E é isso que acontece.
Esse Cristo então vai visitar a Jairo, vê aquela menina e realiza então um grande milagre. Não há receita, mas vemos, portanto, aqui um Deus que é capaz de realizar milagres à sua maneira, ao seu tempo e como Ele quiser. Essa semana, alguns dias atrás, eu fiz uma promessa para o Daniel, e eu nem li. Vamos brincar, filho, vamos brincar. E ele ficou aguardando aquilo. Eu falo do meu filho, que meu filho para mim é 10 vezes mais crente do que eu. É um menino salvo, de verdade mesmo. E ele então, falei, filho, você vai fazer alguma coisa? Vamos brincar, ok. E eu nem lembrava, e eu não cumpri a promessa. Não cumpri a promessa. E aí eu tinha que sair para viajar. E ele olhou para mim e falou, papai, mas você não vai brincar? O filho, não dá tempo. E ele começou a chorar, compulsivamente, chorar. E ele correu para a mãe. E aí eu entrei no quarto, estava ele, Amanda, e ele chorando, magoado. E ele disse assim, mamãe, onde está a minha Bíblia? E eu olhei para Amanda e a gente se assustou com aquela pergunta. E a Amanda falou, filho, está ali na estante. Aí ele levantou, pegou a Bíblia, sentou e abraçou a Bíblia. Aquilo não sai da minha cabeça. Por quê? Porque no momento de dificuldade dele, no momento em que ele estava frustrado, num problema que para ele era real, apesar de simples para nós, uma criança de 5 anos, o que o confortou? Abraçar a Bíblia. Eu quero ser assim. Eu quero que nesses momentos de dificuldade, nessas mortes que eu ainda vou enfrentar, nessas orações que parece que não são respondidas, eu quero agarrar a Bíblia e ser confortado pela palavra de Deus. E é isso o que Cristo propõe a cada um de nós. Veja no verso 40, diz assim, e riam-se dele, tendo ele, porém, mandado sair a todos de onde ele estava, tomando pela mão, disse, Talitá cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer àquela menina. E riam-se dele. Essa menina não morreu. Morreu, Senhor? Não. Não acabou. Não acabou. Eu estou dizendo que não acabou. Eu, Jesus, estou dizendo que essa circunstância que parece ser para a morte, não acabou. É a minha palavra que vale aqui. É a minha mensagem, é o que eu penso, Jesus Cristo, que vale aqui. Vocês podem estar chateados, vocês podem estar tristes, vocês acham, vocês já tiraram as suas próprias conclusões, já tem gente chorando aqui, a família já não... Vocês podem rir, mas pouco importa o que vocês estão pensando, é a minha palavra que vale nessa situação. Não, ela não morreu. Sim, eu posso fazer. É a palavra de Jesus que traz conforto a cada um de nós. Não importa o que seus parentes estão dizendo, não importa o que a sua esposa está dizendo, não importa o que seu marido, os seus filhos estão dizendo, a verdade tem que vir do coração de Cristo para o seu coração. A segurança vem da palavra do Senhor para o seu coração. Porque muitas vezes os nossos piores inimigos estão muito próximos de nós. Eu estou inimigo, não é para você entender agora que a sua esposa, o seu marido são o seu inimigo, né? Mas é muito provável que nós não encontremos o apoio dentro da própria casa. É muito provável que a palavra de desânimo venha dentro do nosso próprio lar. Escute, não brigue, mas tenha a certeza de que é o Cristo que vai lhe dizer sim ou não. Bom, o grande desafio desse texto encontra-se no verso 36. Mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse aos chefes da sinagoga: não temas, crê somente.
Não temas, crê somente. 2 Coríntios capítulo 4, verso 8 a 10. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Louvado seja Deus. Em tudo somos atribulados, mas não somos desanimados, abatidos, mas não destruídos, perplexos, mas não desanimados. Bom, Jesus entra na nossa casa, Jesus entra à casa de Jairo e faz um grande milagre. Que essa mensagem, que essa verdade more nos nossos corações. Jesus nos vê, Jesus viu aquela mulher no meio da multidão, Jesus entra à casa de Jairo e diz que era ele quem daria o paradigma daquela situação, e pede a ele simplesmente que não temas, que ele deveria crer somente. Enquanto todos riam, ele faz o que precisava ser feito, porque ele era o paradigma e ele sabia o que era possível não fazer, realizar, e ele leva essa verdade àquelas famílias e leva essa verdade a cada um de nós. Mas agora Mateus, capítulo 9, verso 36, abra sua Bíblia lá, por favor. Mateus 9, 36. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho, isso que ele estava fazendo, o Evangelho do reino, e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Sabe o que isso me faz pensar? Que as dificuldades enfrentadas por essas pessoas, por esses personagens citados pontualmente na palavra do Senhor, elas não eram isoladas. O que Jairo enfrentou, o que a esposa de Jairo, o que a filha de Jairo enfrentou, o que aquela mulher hemorrágica enfrentou, o que aquele endemoniado enfrentou, era também o que milhares de pessoas estavam enfrentando. Os problemas não são privilégios nossos, são privilégios de todos aqueles que respiram e têm as suas demandas e têm as suas dificuldades. O desafio nosso é nos comportarmos de tal maneira diante das nossas dificuldades, que o nosso comportamento passe a servir de testemunho para aqueles que estão ao nosso redor. 2 Coríntios capítulo 1, verso 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola, olha que interessante, em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estejam em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Volto lá. Seja social, seja pessoal, seja qual é, não sei se a sua frustração é com o seu contexto, ou com uma doença, ou não sei. Você sabe. Qual é o milagre que você espera? A conversão do seu marido, a conversão da sua esposa. Eu não sei qual é o milagre, mas creia que o milagre, que Deus está lhe vendo. Creia que pode ter passado 12, 15, 20 anos, 38 anos à beira do tanque de Betesda. Pode ser o que for. Cristo enxerga você. E o milagre é no tempo e no jeito dele. Ele viu você. Ele ouve as suas orações, Ele visita a sua casa, e a forma como você tem encarado essas circunstâncias, não murmurando, não blasfemando, falam muito sobre a sua fé, sobre como você é, e falam muito sobre como você impactará as pessoas que estão ao seu redor, cumprindo o grande ide, evangelizando, falando do amor de Jesus Cristo, porque você vai bem apesar de. Porque você vai bem apesar de. Esse é o desafio da fé madura, não porque, não para quê, mas apesar de. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo.
Pai querido, obrigado pela mensagem dessa manhã, nós louvamos o seu nome. Nós te agradecemos porque vimos uma mulher que há muito tempo padecia, já pobre, e havia investido todos os seus recursos na sua cura. Ela não desistiu, foi até o Senhor, e mesmo o Senhor, com muitas coisas para fazer, fez questão de dizer a todos nós essa manhã: alguém me tocou, eu tenho visto, essa mulher está ao meu lado, eu sei quem você é, o Senhor sabe quem nós somos, o Senhor tem ouvido a nossa oração, ainda é possível tocar o seu coração. Pai querido, obrigado porque o Senhor é um Deus presente, devolveu àquela mulher a dignidade, como nos promete também essa palavra amanhã, devolver a nossa dignidade. O Senhor tem nos dado já a dignidade. Obrigado, Pai querido, porque o Senhor, depois de curar aquela mulher, foi até a casa de Jairo. E Deus, a morte imposta lá, o choro já daquela casa, não impediu que o Senhor realizasse o milagre. O Senhor é o paradigma. O Senhor ouviu que ela tinha morrido, pouco importa a palavra dos outros, o Senhor sabe o que é possível ser feito. Talvez alguns sonhos aqui já tenham morrido, Pai. Talvez alguns desejos, vontades, sonhos já tenham morrido aqui. Mas Deus querido, é o Senhor que sabe o que é possível e o que não é possível. Por isso restaura sonhos, Pai, reaviva, ressuscita mortos, ressuscita, Deus, desejos, projetos que já morreram, para a honra e glória do seu nome. Mesmo que haja aqueles que riem, oh Deus querido, o Senhor é capaz de fazer, Pai. Obrigado, Deus querido, porque nós vemos que aquilo que o Senhor faz conosco, Pai, nos prova, nos apura, nos faz pessoas mais firmes, mais fortes, como diz Tiago, mas nos serve também, Pai, e principalmente para que tenhamos mais robustez na ministração da sua palavra, para que as nossas mensagens façam sentido à vida daqueles que também passam por dificuldades e precisam receber uma palavra com empatia. Nos ajuda a aproveitar as oportunidades, Deus, e entender o propósito do que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar-nos em pé e vamos cantar Rompendo em Fé.